Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o DEVA11, um fundo de papel high yield que vem sofrendo muitos problemas nos últimos meses. A gente vai comentar aqui sobre os CRIs que estão inadimplentes, outros CRIs que estão com waiver, ou seja, tem ali um período de carência até voltar a pagar, e também sobre algumas críticas aqui ao relatório. Já adianto que a situação piorou, é preocupante, e eu quero comentar com vocês um pouquinho também sobre as garantias do fundo. Bom, começando aqui então o vídeo, a gente vê a informação que ele distribuiu 70 centavinhos por cota, o que dá um yield de 1,25. Ele até colocou um asterisco aqui, porque naturalmente esse yield, né, em todos os fundos, ele é calculado sobre o fechamento da cota no mercado secundário, só que a gente sabe que esse, como os outros fundos, a cotação sofreu muito, caiu muito, então ele até coloca aqui, né, um disclaimer, trata-se apenas de uma referência, pois cada investidor possui um dividend yield diferente a depender de quanto efetivamente pagou para adquirir as cotas. Achei engraçado ele deixar essa distinção, já tentando antever aqui algumas críticas, né? Porque pagou 1,25 sobre a cota de agora, mas ela caiu muito. Enfim, já destaquei aqui para vocês essa metrificação que eles colocaram aqui de 70,8% da carteira adimplente no encerramento do mês. É isso, mas não é bem isso. Eles usaram aqui uma tecnicidade, porque eles consideraram que as operações que estão em waiver, ou seja, estão em carência, elas não estão inadimplentes, mas elas também não estão gerando renda. Então, talvez eles poderiam ter colocado essa informação, mas ter complementado com quanto de fato da carteira hoje está gerando renda. Bom, se eles não fizeram, eu vou apresentar aqui para vocês. Taxa média da carteira, então, IPCA mais 10,57, isso representa 84,5% da carteira, numa duration bem curta, de pouco mais de 2 anos, e um fundo aqui, né, grande, com 133 mil cotistas. Eu destaquei aqui a taxa de administração, gestão e performance, que é 1,20 ao ano, né, de gestão mais administração, mais a performance de 10% do que exceder o CDI. Lembrando que eu posso fazer um vídeo só sobre marcação de VP, porque esse fundo, se a gente olhar aqui, vamos ver se a gente acha que o VP dele não é atualizado. O VP dele está aqui, ó, a cota patrimonial, em 98,57. Se isso aqui fosse atualizado, vai interferir diretamente aqui na taxa de performance. É algo um pouquinho mais complexo, mas eu posso fazer um vídeo à parte. Mas, enfim, a gente vai ver na linha lá das despesas que elas continuam bem altas, mesmo com o fundo aí com muitos problemas. Vamos ver como que a gestão vai trabalhar isso nos próximos meses. Bom, então começando aqui os comentários da gestão. O DEVA11 distribuiu quase 10 milhões, o que perfaz aqui 70 centavinhos por cota. A distribuição mensal foi afetada pelas inadimplências ocorridas no período. Comentaremos caso a caso a seguir. Reforçamos que continuamos a envidar os melhores esforços para a regularização de todas as pendências perante as empresas devedoras. Bom, o primeiro ponto aqui que eu já quero comentar com vocês é: nem sempre você dar mais carência, aumentar um pouco a taxa, ela é o melhor caminho. A gente viu, por exemplo, o REC-R ali tendo uma dação em pagamento e passando a ser dono de um imóvel. A gente viu o Urca também indo para o equity, tendo ali lotes performados e não performados. Aqui, como no HCTR, Tord, Versalhes, enfim, nenhum desses fundos acessou a garantia, simplesmente eles estão concedendo ali carências, aumentando um pouco a taxa. Será que esse é o melhor caminho? Será que pegar essa garantia não é melhor, mesmo que tome um prejuízo? E o segundo ponto, será que essa garantia vale essa dívida? Porque como a gente viu lá no REC-R, eles ficaram donos de um imóvel. Esse imóvel ele vai ter que ser alugado e ou vendido. Quando o fundo conseguir fazer isso, será que ele vai conseguir recuperar o dinheiro? Bom, quem quiser entender melhor, eu fiz um vídeo pegando ali o laudo do imóvel, muito legal, um vídeo grande, mas que dá para aprender muita coisa. Aqui, será que caso o fundo passe a ser dono desses empreendimentos, né, sendo ali performados ou não, e a gente vai ver que está preocupante porque muitos CRIs dando problema, as obras ainda estão no início, ele vai conseguir recuperar o dinheiro? Então aqui já fica mais ou menos, eu vou comentar mais abaixo, como quem é cotista desse fundo tem que tentar precificar o valor da cota para ver se está compensando ou não, ou quem quer entrar, se compensa entrar nesse preço. Eu vou falar disso mais à frente. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, pessoal, deixa o like, isso ajuda muito aqui no engajamento do canal e também se inscrevam.
A gente passou aqui de 1.000 inscritos, fiquei muito feliz. E agora a meta é dobrar a meta, vamos para 2.000, 5.000, então conto com a ajuda de vocês, beleza? Então aqui a gente está olhando a demonstração de resultados. A gente consegue ver aqui que as receitas totais elas vêm caindo, apesar da correção monetária ter até melhorado. Por exemplo, aqui em janeiro para março a gente consegue ver claramente que houve uma melhora. Em janeiro 4,8 milhões e agora aqui em março 5,1, mas mesmo assim o resultado está sendo menor porque, né, na linha aqui de juros a gente vê uma queda muito grande. Destaquei aqui as despesas que elas se mantêm, né? Aqui a gente tem duas linhas de pensamento, tem cotista que entende que se teve problema a gestão é responsável, então ela poderia ali cortar um pouco da sua taxa. Existe uma outra linha que entende que justamente nesse momento de problemas é onde a gestão tem que ser melhor remunerada, porque ela tem que trabalhar em dobro, né, triplicado, enfim. Aí vai de caso a caso, de investidor a investidor, eu estou comentando com vocês. Resultado acumulado desde o início, apesar de ser um fundo jovem, quis destacar aqui para vocês a queda grande da cotação, né? De janeiro para março aqui realmente a cotação teve uma queda assustadora. Bom, chegamos aqui à alocação estratégica do fundo. Primeiro ponto, eles alteraram aqui, né, o status, antes eram bolinhas com cores bem vibrantes, agora eles deixaram aqui um inadimplente praticamente num salmão, né, nem num vermelho, mas bom, isso aqui é perfumaria. Vamos ao que interessa. A gente consegue ver então que inadimplente, a gente tem muitas operações. Aqui eu já quero destacar um ponto com vocês, que para analisar um fundo e suas operações, não basta a gente ver aqui a porcentagem do PL do fundo naquela operação, porque tem operações que são do mesmo devedor. Então, por exemplo, aqui GPKA e GPKB é um exemplo bem claro de operação que é do mesmo devedor. Só que se você olha separado no PL, uma representa 3,1 e a outra 2,88. Então, o investidor mais desatento vai achar que está bem pulverizado, só que é o mesmo devedor. Então, isso se reflete também em outros fundos, tá, pessoal? Não é só nesse caso. Bom, então o que a gente tem aqui somando de inadimplente, não pagando nada para o fundo? 29,3, tá? 29,3. Ele colocou aqui em amarelinho, quase pastel, pagamentos em prazo de carência, que são os waivers. Eu somei para a gente, dá aqui então 16,64. Então a gente tem um total aqui de 45,94, tá? Só da parte de CRIs, que não está gerando renda para a carteira. A gente vai discutir um pouquinho mais aqui sobre os waivers, mas já é uma porcentagem bem relevante. Segundo ponto, a gente consegue ver, daqui a pouco eu volto aqui para comentar sobre operação a operação, que o fundo tem posição em FIIs e tem, por exemplo, fundos que ainda não estão gerando renda. Então aqui a gente tem que somar mais essa porcentagem no PL do fundo que não está gerando renda. Então assim, uma conta básica, tá? Para vocês quem é investidor ou quem quer entrar tem que fazer. O que eu faço, tá, para ser mais seguro? Eu pego essas operações que estão com problema, considero que a gente vai ter um default 100%, então vai zerar. Então aqui já considero que a gente perderia 46% do PL. Em cima disso, considerando que o mercado está negociando com deságio nos fundos de CRIs que estão adimplentes, então tem que colocar esse deságio médio do mercado, mais um spread para compensar entrar nesse tipo de fundo. Então, eu colocaria 45, tá, para arredondar, mais uns 10% de deságio médio, mais uns 5% de prêmio. Então, pegaria ali o VP, descontaria 55%, a partir disso eu pensaria. E, obviamente, que não é só o preço, tem que ver a gestão, quais são as operações. Não sou cotista desse fundo, não me animo de entrar nesse preço que eu falei para vocês, mas quem quiser ou quem for cotista tem que considerar isso. Qual é o preço para, por exemplo, comprar mais para diminuir ali o preço teto? O meu preço seria esse. Obviamente, eu entendo que cada investidor é um. Mas só um exemplo para vocês, lá no grupo do Telegram, quando a HCTR começou a cair bastante, eu conversei um pouquinho com os membros, eu falei, olha, o meu preço é entre 50 e 52 para começar a pensar em compra. Isso, a cota já tinha caído bastante, mas estava alta. Depois a cotação caiu bastante e chegou, né, nessa região. Então, assim, o investidor que quer diminuir preço médio, eu acho que tem que pensar por aí, tá? Bom, vamos comentar então um pouquinho sobre o cenário macroeconômico que eu passei, porque é muito repetitivo, mas vale a pena ler para quem quiser. Vamos comentar isso, então sobre os ativos. Gramado Parques.
o devedor não honrou com os pagamentos dos CRIs, estando até o presente momento inadimplente. Aí ele coloca aqui sobre a questão da liminar que tinha sido concedida. Para quem não lembra, né, eles entraram com um processo, conseguiram uma liminar para não pagar o CRI ali por 60 dias. Isso seria um impacto muito grande na indústria como um todo, de fundos imobiliários que tem CRIs, porque seria um precedente muito grande para outros devedores fazerem o mesmo. Depois eles colocam aqui que imediatamente os detentores do equity das operações entraram com recursos na justiça e a liminar foi suspensa. Eu analisei o processo na época, trouxe aqui em primeira mão, acho que foi o primeiro canal que eu coloquei o processo aqui no YouTube, mas pelo que eu me lembro não foi bem isso, na verdade eles desistiram do processo e o juiz extinguiu. Enfim, vamos seguir, mas nesse ponto está resolvido. A regularização dos pagamentos está caminhando para ser renegociada e finalizada, sendo matéria de Assembleia Geral de Investidores que será realizada no momento oportuno. Alguma dessas assembleias, inclusive, acabou, né? Faltou aqui uma revisão, marquei aqui interrogação para vocês. Faltou aqui, acho que, né, completarem a frase. Felizmente, vamos ver se no mês que vem a gente tem um pouquinho mais de informação. Os ativos impactados pelo inadimplemento são, e ele lista aqui para a gente, que foi o que eu falei para vocês. Então, o investidor que é um pouco mais iniciante ou um pouco desatento na análise, vai olhar aqui na lista lá, Aquam Prime, não vai ligar que é o GPK. Então, tem que estar sempre muito atento nisso quando for analisar um fundo. Circuito de compras, outro problema aí, tem muitos fundos, né? O devedor não honrou com os pagamentos dos CRIs, estando até o presente momento inadimplente. Ele lista aqui, novamente, os motivos que ele acha que isso aconteceu. Eu já fiz um vídeo comentando sobre cada um desses, então vou deixar marcado para vocês, para o vídeo não ficar mais longo do que já está ficando. E ele informa também. Como também informado, no fato relevante 10 de abril, houve uma assembleia com a presença dos detentores dos CRIs. E lá foi definido o seguinte: concessão do waiver no sentido de que não fosse decretado o vencimento antecipado do ativo. Bom, que eu comentei com vocês, então não vai ter o vencimento antecipado, não vai ter acesso às garantias. Vai de cada caso a caso, obviamente, mas tem casos que dar o waiver e não acessar a garantia não me parece ser a melhor solução. Concessão de carência de amortização até dezembro de 23 e carência parcial correspondente a 50% dos juros. Importante comentar que, com 17,19% dos votos, a Devan votou contra. Bom, então aqui a gente já consegue ver o print, de fato eles votaram contra. A gente tem que ver os outros relatórios, porque tem muitos outros fundos que são cotistas dessa operação, tem, por exemplo, a HCTR, tem outros. Então, acredito que os outros, né, estão aqui na fatia positiva. Aqui o ponto que eu quero comentar com vocês. Operações muito relevantes, por exemplo, o circuito das compras aqui do DEVA é a segunda operação. Terceira operação mais relevante do PL. Quando a gente analisa um fundo de CRI e a gente quer ter um pouco mais de segurança, lembrando que numa carteira sempre tem espaço para high yield e para high grade. Estou falando quando você quer um high grade, é importante você analisar esse CRI, se aquela casa, se ela estruturou aquela operação, se ela tem uma porcentagem grande do CRI, se ela vai conseguir ali decidir grandes movimentos ou não. Nesse caso aqui, eles tinham 17% dos votos, foram vencidos então, né? Ele continua, a pedido de mais de 60% dos investidores, foi solicitada a instalação de uma nova Assembleia Geral com data a ser definida. O pleito se resume à deliberação de aumento nas taxas de remuneração do CRI correspondente a 0,5% ao ano até o vencimento da operação. Vou comentar sobre isso. Implementação de medidas voltadas ao aperfeiçoamento da governança na administração do empreendimento, muito importante e necessário. Observados: o estudo sobre o impacto de tal eventual aumento da taxa da remuneração na viabilidade do pagamento das obrigações da devedora dos créditos imobiliários, no âmbito da emissão, a ser apresentado anteriormente à realização da referida Assembleia. E 2. A necessidade de aprovação da devedora dos créditos imobiliários, caso necessária a constituição de obrigações. Bom, basicamente, então, eles estão querendo o quê? Um aumento na taxa. E depois eles querem um estudo para ver se o devedor, com esse aumento da taxa, vai conseguir pagar. Vamos aqui fazer um exercício, tá, pessoal? Você aí, investidor, comprou ali, financiou um carro junto com o banco, tá? E aí você ficou inadimplente. Você não conseguiu pagar o carro. O banco, ele pode ir te executar, pegar o carro, vender, quitar a dívida, resolveu. Mas você chega no banco e fala, olha, me dá então aqui uma carência de 1 ano, que daqui a 1 ano eu volto a pagar o carro, mas deixa o carro comigo e caso eu não pague, você exerce essa garantia, tudo bem? Aí o banco fala, tudo bem,
A gente acha que é difícil isso na vida real, certo? Certo. Tudo bem, mas eu vou querer uma taxa por isso. E essa taxa vai ser 0,5% ao ano. Vocês acham que isso é viável? Vocês não acham que a taxa está baixa? Vocês não acham que esse waiver é arriscado? Eu não quero aqui cravar nada, tá? Eu quero só fazer vocês pensarem. E, na verdade, eu gostaria de mais e mais informação da gestão. Que eles comparecessem em lives, que eles dessem entrevistas, porque nessas oportunidades a gente consegue entender melhor o gestor do que aqui no relatório. Por outro lado, eu entendo a gestão, ela tentar deixar a operação saudável, porque é melhor receber do que não receber. Só que tem casos que é melhor você já ir na garantia logo, né? Então, eu queria entender, ó, gestão, não vamos executar a garantia porque vai ser pior por causa disso, disso e disso. Beleza, mas só assim, nessa taxa baixa, é complicado. CRI-1. O devedor não honrou com os pagamentos. No relatório gerencial de fevereiro, informamos que as negociações já estavam em andamento para que algumas condições da operação fossem reestruturadas. No dia 24, houve uma assembleia a fim de deliberar sobre as ordens do dia. Então, aqui, waiver, no sentido de que não fosse decretado o vencimento antecipado, aumento da remuneração de IPCA mais 9 e aumento da remuneração do CRI-1 Holding B para IPCA mais 13,6. Então, novamente, aqui, mesmo caso do de cima. Concessão de carência para o pagamento das amortizações e juros até 2023. Também bem parecido com a de cima. E aqui ele colocou isso aqui um pouco mais interessante, um full cash sweep, que basicamente é, se sobrar algum dinheiro ali da operação, vai ser já para pagar esse valor que está no waiver. Achei interessante. Loteamento NG30, não rogo pagamento, estamos em contato com o devedor para regularização da pendência. Aparentemente isso aqui é um problema que aconteceu recente e eles ainda vão ter que, enfim, ali marcar a assembleia, ver o que vai acontecer. Outro ponto que eu quero destacar com vocês, a gente viu, por exemplo, a Aquaprime em problemas, tem só 21% das obras efetivadas. Lembrando que se tem um problema aqui numa obra que está 100% e você precisa acessar a garantia, em tese você já vai ter aqui um ativo pronto. Se você tem que acessar a garantia aqui, você vai ter um ativo sem ter sido construído, né? Então, aqui é um pouquinho melhor. É, claro que o problema nunca é bom, mas é um pouco menos pior se você tiver um problema aqui do que aqui. Então, outro ponto de atenção. Lembrando que essa operação aqui, Chemin, é um desenvolvimento e é a maior posição do fundo, que é uma posição mais arriscada, né? Um desenvolvimento. Carteira vendida, também mesmo pensamento do que ali nas obras. E basicamente é isso. A situação não é boa. A situação aqui tem muitos problemas nos CRIs. Eu vou deixar marcado aqui para vocês o vídeo do REC-R, tá? E o vídeo do URCA, onde eu comentei sobre a questão das garantias. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!